De cortesia nesse vídeo, a gente vai abordar um assunto que é sobre aplicação do aplicação PPF, do PPF na frente, né? Não só na frente, mas no carro todo, né? Vamos lá. Imagina a complexidade que a gente fez ali para aplicar numa tela que é reta. Aqui é um capô que a gente tem uns pontos negativos, né? Então o que a gente precisa? O PPF, ó, se eu passar a mão, ó, não sei se vai escutar aí, ó. Então o que a gente tem contaminantes na pintura. Então o que a gente tem que fazer? A gente é obrigatório? Não, Maurício, não é obrigatório polir o carro. Mas se tu quer um acabamento superior, o que a gente vai fazer? A gente vai polir a peça que vai ser aplicado o PPF. Então aqui, além de a gente polir, descontaminar, deixar ela bem lisa, aí a gente vai fazer a aplicação do material e o que a gente faz? Até eu abrindo aqui, ó. Olha quanta sujeira a gente tem aqui dentro, tá? E a gente precisa dobrar o material. O material vai ficar mais ou menos nessa linha aqui, ó. Nessa vedação, entendeu? Então tudo isso aqui tem que estar limpo. Então a gente tem que fazer todo um trabalho de detalhamento aqui na parte interna, limpar todos os cantinhos, tudo limpa, porque qualquer poeira que a gente tiver aqui, ó, ele pode vir a grudar no material, entendeu? Ainda mais num carro branco, às vezes um pelo de cabelo, daqui a pouco tu tá aqui, tu olha e tem um pelo que ficou aqui, entendeu? Então tu precisa estar com o ambiente muito bem limpo, organizado, quase uma sala de cirurgia para te fazer a aplicação, que tu fique uma aplicação correta, né? E que eu estava te falando antes, né, Rafa, que o pessoal não imagina, o correto, se tu quer uma aplicação bem feita, é tu desmontar o para-choque. Ah, Maurício, peguei meu carro novo, vou perder a garantia. Não, não perde garantia, não tem problema. Se o cliente ele optar aqui por não querer desmontar o para-choque, a gente faz, não tem problema, mas o acabamento ele não fica igual ao desmontado. Então, se a gente pegar o carro, tem várias curvas aqui, ó, o material ele sempre, se a gente não desmontar, o material ele vai ficar sempre na borda aqui, ó. Sempre aparente. Ainda mais num carro branco, se o material ficar um cantinho, o que vai acontecer? Vai ficar aquela sujeira em todos os cantos que foi feito. Então eu indico assim, ó, o produto de PPF de pré-corte, algumas peças do carro eu acho viável, tipo um coluna do Black Piano, que ele já vem no pré-cortado, tu não vai botar o estilete ali no Black Piano, tá. Mas tudo que tu puderes aqui, ó, desmontar e fazer a aplicação, o PPF não vai ficar perceptível, entendeu? Entendi. Porque imagina o para-choque desmontado, sem grade, sem nada aqui. A gente aplica o material e faz o que com o material? A gente dobra o material lá para dentro. Tá, então essa aplicação daí, na verdade, ela vai ter uma diferença de preço também. Vai ter uma diferença de preço. Uma diferença de preço. Então vamos supor assim, hoje em média, um PPF frontal, a gente fala em torno de 5 a 6 mil reais. Capô, para-choque, paralamas, né? Mais ou menos essa média. Um PPF full no carro, parte aí de 12 mil reais em média. Só que aí tu tem que entender, esse material que está utilizando, que material que é? Porque também tem diferença, a gente está falando de um material ali de 180 microns, mas tem material mais fino no mercado, tem material que não resiste então tu viu, a gente tirou, a gente arranhou, botou pressão no material e não rasgou. Tem materiais que são mais finos, que vai acontecer, vai tirar. E vamos dizer assim, o PPF é que nem... Quantos anos dura o PPF? Cara, ele dá uma garantia de 5 a 7 anos o material, tem uma garantia do material, de amarelar, desbotar, desplacar do carro, mas vai do cuidado da pessoa de ter. O mesmo cuidado que tu vai ter na pintura do carro, tu vai ter que ter no PPF. O PPF ele vai sujar, ele vai criar contaminação, ele vai ficar áspero também, só que daí tu limpa o material e tu volta, e embaixo tu tem a pintura do carro 100% original protegida, né? Que vamos dizer, qualquer repintura num carro hoje, vai fazer uma cautelar, tu tem uma depreciação no teu veículo por ter uma repintura, né? Então, Boa. se tu tiver o PPF, teu PPF bateu o portão aqui de casa, tu vai ali, tu tira o material, embaixo geralmente sempre salva, né? Se não for um dano tão grande, claro, o cara foi lá e deu num poste, né? É óbvio que o PPF não vai salvar, né? Boa. Mas se a gente pegar e for uma leve batida, um encostão na parede, alguma coisa assim, embaixo tá salvo, né? E falando assim do seguinte, esse valor, o pessoal pergunta, né? Tá, mas 6 mil reais, tenho certeza que agora deve ter alguém olhando esse vídeo falando assim, 6 mil reais para colocar na frente do carro? Sim, cara, pedaço de plástico, né, vou dizer. Explica essa diferença. Então, a diferença é a seguinte, né? Se tu fizer desmontado ou não desmontado, tem mais horas de trabalho. Consequentemente, o valor final vai ser maior, né? E até para entender que isso aqui não é uma película normal, né? É. O custo do produto. O produto também. E não só isso, né? Um erro de colocar um material aqui, daqui a pouco filetar um estilete no para-choque num canto, né? Pode te dar um problema. Vamos dizer, uma coisa que ninguém fala, tá? Mas vamos supor que tu vem aqui e tu cortou no canto. Se tu não cuidar para cortar, sem cortar a parte de baixo, sem cortar o para-choque, mas deu um rasguinho ali. Aquele rasguinho que vai acontecer o quê? Vai começar a infiltrar água.
ao longo do tempo, vai desplacar a pintura original do carro lá. Então, tu botou uma película que era para proteger a pintura original do carro, e aí tu tá danificando, aí não valeu a pena. Por isso que eu falo assim, ó, vai colocar o PPF, desmonta. Ah, mas meu carro é novo, eu não quero desmontar. Eu vou te dizer assim, ó, eu fiz alguns carros aqui sem desmontar, mas eu já deixei bem claro para o cliente, vai ficar o material aparecendo no canto, vai ficar um detalhezinho aqui e ali, mas eu posso fazer. Mas eu não recomendo, porque o investimento que tu vai fazer para aplicar o material, a gente quer que o material fique colocado no veículo e que não apareça nada, né? Perfeito. Tem aquela questão de tu ter o acabamento e tal, então tem que desmontar. E é o mais ideal de fazer. Mas assim, em termos de proteção, o pessoal até fala, eu vou botar um material aqui na metade, aqui, ó, só para proteger. O que vai acontecer com esse material? Essa parte de baixo vai proteger, o restante do capô não vai proteger. Desta forma, o que vai acontecer? Aqui tu vai ter uma degradação do teu verniz. Quando tu remover esse material, tu vai ficar com uma linha aqui, ó, de degrau, onde desgastou o verniz, onde não desgastou, entendeu? Isso é muito real. E aí não vale a pena. Se tu botou material para proteger, acabou não protegendo. Protegeu uma parte, mas é evidente que tu vai ter que repintar o capô, né? Lembrando também, né, um detalhezinho importante, talvez até o Rafa não sabe, além de ter PPF para a parte pintura, existe película de proteção para o para-brisa também na parte externa, que às vezes pode dar um pique de pedra, não quebra o para-brisa, entendeu? Cara, que Isso top! Isso Pra mim é novidade mesmo. Muito legal. Nem imaginava que tinha. Porque vamos dizer assim, a gente tem um preciosismo, né? Mas beleza, trocou, quebrou o para-brisa, trocou ali, a gente manda para o seguro. Seguinte, pessoal, hoje a maioria desses carros ele tem o ADAS. Tem as câmeras ali e tudo mais. Uma quebra de para-brisa, às vezes uma troca de para-brisa, tem que fazer uma recalibração no ADAS. E às vezes o carro para de detectar faixa, ele para de ser uma série de coisas. Então, às vezes, tu aplicar uma película de proteção no para-brisa, vai te livrar de vários problemas. Imagina tu tá viajando e quebra o para-brisa. Aí o carro para de funcionar, para de dar problema no ADAS, ele não detecta mais as faixas, acabou a viagem, entendeu? Gente, é por isso que ele foi escolhido para estar aqui, pra gente falar sobre esse conteúdo. Tudo que ele acabou de falar ali sobre o ADAS, tá? É ali, ó. É o Coelho, cara. Tchê, olha só. Tu é muito bom, velho. Não, é sério mesmo, meu. Mas sério aqui a mesmo. gente tem que trazer informação pro cliente, bom. Porque uma coisa é a gente falar de preço no final, né? Mas o que eu quero entender é o seguinte, tu foi lá, tu conquistou teu carro, tu queria comprar. Aí agora, na hora de tu fazer uma proteção, tu vai querer economizar, então não faz, entendeu? Então não faz. Então eu digo assim, muito, muito legal, porque essa pegada de a gente falar de carros elétricos hoje em dia, esses carros eles têm uma pegada totalmente ecológica, né? Sim. Então a gente tem que entender, até para lavar o carro, eu fiz um treinamento com uma marca alemã, e até para lavar o carro, eles têm produtos que eles indicam para te trabalhar, porque justamente pela questão da condutividade elétrica, que nem eu te expliquei ali, a hora a gente foi fazer a aplicação na multimídia, eu uso um gel que ele não conduz eletricidade. Então se a gente pegar ali e molhar bem a multimídia e ele penetrar em algum lugar, não vai ter problema algum, entendeu? Perfeito. Então a mesma pegada de tu, às vezes, tu fazer qualquer outro detalhe aqui que tem componentes elétricos no carro, a gente tem que se atentar a esses detalhes também, né? Gostou desse vídeo, cara? Olha só, aqui embaixo eu vou deixar na descrição o link para falar direto com ele, para tu colocar o PPF no teu carro. Agora diz, tu acha que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar, né? Vamos ter que colocar. Vamos ter que colocar, né? Então tá, olha só, eu vou colocar o PPF no carro e a gente vai fazer um vídeo, tá? Daqui a algumas semanas, de repente com mais de um mês, talvez, vamos ver, vamos combinar aqui. Mas é o seguinte, eu vou fazer a aplicação no meu carro, até porque ele falou que, tá vendo esse brilho aqui? Aumenta o brilho do carro com a aplicação do PPF. E quem não gosta de andar com o carro limpinho, né? Não, brilhoso. Vamos fazer um teste agora na pegada aqui, ó. Vamos aplicar um pedaço aqui. Top, vamos. Na hora aqui, vamos. sem descontaminar, sem nada, só pra te já ver se a gente consegue captar a diferença de brilho aí. Vamos fazer agora. Então, olha só, cara, de verdade, tá? O carro, ele é uma extensão do dono, tá? Não falei isso aqui ainda no canal. O carro, ele é uma extensão do dono. Teus clientes, o teu público, eles estão te analisando pelo carro, pelo capricho do carro. Então, o cuidado que a gente tem com essa máquina aqui, a gente não está falando de um carro, que nem meu primeiro carro lá. Coisa que eu mais queria era poder comprar meu primeiro carro de volta. Foi um Gol Chaleira. Quem aí teve um Gol Chaleira? Bota nos comentários. Cara, eu tive um Golzinho Chaleira de R$400 de entrada e 24 vezes de 89. Que tu quer? Aí agora, aí ó, uma nave dessa, um carro de R$250 mil.
vamos lá, tu não vai caprichar e gerar esse resultado final aqui? Não, diferença, não sei se vai captar aí, mas a diferença que a Não, gente tem já dá aqui pra ver é aqui, ó. Dá pra ver percepção sim aqui, ó. enorme. Olha aqui a diferença, cara. Cara, muito demais. Dá pra ver aqui, ó, nitidamente aqui, ó. O ponto que tá com PPF, o ponto que tá sem PPF. E assim do outro lado também. Olha aqui, ó. Dá pra ver muito. Então, pra ti que vê aqueles vídeos, carro preto, pra quem tem o carro preto, dá muita diferença, né? Dá diferença. O carro branco dá diferença, Dá mas diferença. eu saí de um Sonata 2013 que era na cor preta. Esse carro aqui, branco, cara, dá diferença, mas pra ti que tem o carro colorido vai dar mais Dá mais diferença ainda. diferença, Dá mais reflexo, diferença né? ainda. E só quem tem o carro preto sabe como é que é, né? Lavou, tirou da garagem, 2 horas depois, tá podre de A novo. gente dizer, né, Rafa, um dos serviços que se tem de procura de PPF aqui, de full, assim, de fazer o carro todo, são muito poucos clientes que procuram isso, né? Mas tu fazer a proteção frontal, que é o para-choque, e capô, né, que seriam as partes que tem mais pique de pedra, que dá, e fazer os cantinhos das portas ali, é um produto super acessível, que tu dilui às vezes em parcelas aí, dá muito menos do que tu fazer às vezes uma repintura. Se tu tiver que vir aqui pra gente repintar o capô e o para-choque, pô, às vezes tu gasta metade do que tu faria para fazer um PPF na frente do carro, entendeu? E tu já tá fazendo uma repintura no carro. Então tu proteger o que já é original, pô, é muito superior, entendeu? Muito superior mesmo. Perfeito. Quer arranhar aqui, cara? Olha aí, ó. Pode arranhar aí, com a unha mesmo, aí, pode ver. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Tô com a Simula a marca de... E eu tô sem cortar a unha aqui ainda, hein? Olha aqui, ó. Olha ali. Olha só, tá totalmente marcado. Ó. Ó, vamos fazer agora que nem a gente fez na mesa, ó. Tá entendendo a diferença, cara? PPF. Eu vou ser obrigado a colocar isso aqui no meu carro. Aqui. Olha aí que demais. Ô, Coelho, qual que é a tua dica? Tá? Tirou da loja, já traz. Com certeza. Vamos dizer que tu deu um piquezinho de pedra aqui, tu tirou lá, deu um piquezinho de pedra. Pô, já vai ficar marcado, né? Tipo assim, ó, esse PPF ele é autorregenerativo, tá? Ele vai regenerar se tiver algum risco, coisa. Mas não do jeito que a gente marcou aqui, né? Então, um risco de pano, de lavagem, de coisa que tiver, Não vai ficar. ele automaticamente some. Então, o que nem tu falou da pegada dos black pianos ali, né? Se tu passar um pano, o black piano ele já arranha. Então, quando tu coloca o PPF ali, esquece, não vai te preocupar mais com isso, né? Pode ver que ele já começou a sumir algumas coisas ali, já sumiu, né? Tá bem, que tu passou a unha ali, tu pode ver que já Ele, sumiu. na real, ficou marcado. ele evita que crie memória nos Sim, arranhões. Sim, exatamente. E se a gente remover aqui, Pode remover ele. até dá pra gente... Cara, que legal. Se eu errar aqui e der na pintura, já era, né? Aí já era. Deixa um pedaço cortado. Olha aí, cara. Graças a Deus. Tem nada? Ó, mostra o pessoal aí que tem Olha aqui, as ó. marcas, ó. Olha as marcas. Todas as Perfeito. marcas dos arranhões. Agora, Legal, pra ti aqui nesse vídeo, tu tava na dúvida, coloca o PPF, não coloca o PPF? Por que colocar o PPF no carro? Por que colocar o PPF na parte frontal do carro? Por que colocar o PPF em todo o carro? Simplesmente por isso, cara. Tu tem um carro aí que tu pagou lá, sei lá, cara, vamos dar bem a real, bem a real. 100 mil reais num carro. 100 mil reais num carro, dependendo da localização no Brasil, tu compra um terreno. Aí tu vai lá, 150 mil reais num carro, 200 mil reais num carro, 300, 400, 500 mil reais num carro. Tu acha que um carro desse não merece, velho, ter um PPF e cuidar dessa tinta aqui? Tu viu que ele falou sobre o ADAS? Cara, não sou eu que tô falando, foi um profissional que falou sobre o ADAS. E para mim, como dono, fez total sentido. Lembrando que esse carro aqui, além de ele ter o ADAS na parte frontal ali, que eu me interessei demais sobre essa parte do para-brisa, ele tem sensores em toda a volta, tem câmeras em toda a volta do carro. Aqui, ó, NFC. Cara, então quando a gente fala de proteção desse carro, tu evitar um problema no ADAS pode sair muito mais barato do que tu pegar uma pedrinha de um caminhão aqui, tem que trocar o para-brisa e depois olhar lá pro negócio e pensar, puxa, por que eu não coloquei o PPF nesse carro?
Então, eu já tomei minha decisão e esse vídeo foi projetado para te ajudar. Vamos finalizar ele por aqui. Gostou desse vídeo? Te inscreve aqui agora no canal Eletrohíbrido. Vou deixar o link aqui embaixo do negócio aqui do Maurício, que é Coelho, tá? O nome do negócio dele aqui. E aí, cara, tu vai ter acesso direto a ele. Esse vídeo, eu só quero te deixar claro uma coisa. Cara, esse vídeo não é marketing. Esse vídeo, ele é realidade. Eu comprei esse carro, eu não ganhei esse carro da BD, eu comprei esse carro. E aqui, nesse canal, tu tá vendo conteúdo real, tá bom? Tu tá vendo conteúdo real do dono do carro, tá bom? Fechou? Gostou, meu amigo? Pra ti que tá acompanhando o canal, obrigado, continua acompanhando, compartilha para aquele teu amigo que tem um carro como esse ou outro carro de outra marca e principalmente compartilha com os teus amigos aí, estão na dúvida. Compra um carro híbrido, compra um carro elétrico, sim ou não? Coloco o PPF no meu carro, o que eu faço? Só compartilha esse vídeo e deixa ele mesmo tomar a decisão.